Olá, gente, tudo bem? Vamos começar um novo assunto agora chamado radioatividade. Em 1896, o cientista francês Henri Becquerel estava estudando alguns materiais fluorescentes. Só para dar uma ideia do que estava sendo estudado, a fluorescência é um fenômeno pelo qual uma substância recebe uma radiação ultravioleta invisível ao ser humano e esse material passa a emitir luz visível. Becquerel percebeu que um certo minério de urânio era capaz de impressionar um filme fotográfico mesmo sem ter recebido luz solar. Ele imaginava que a luz solar deveria ter raios ultravioleta, e esse material, mesmo sem receber luz solar, ainda era capaz de impressionar um filme fotográfico. Então, esse material emite radiação que a gente não enxerga e que não dependia de receber radiação solar. Era então um fenômeno novo que recebeu o nome de radioatividade. Em 1898, Rutherford colocou esse material radioativo dentro de um bloco de chumbo que só tinha uma saída. Dessa maneira, ele dirigia essa radiação e fazia passar por duas placas eletrizadas. Se houvesse desvio para a placa positiva, aquela radiação teria carga negativa. Se ela fosse desviada para a placa negativa, ela teria carga positiva. Bem, Rutherford não sabia exatamente o que era isso, mas ele estava identificando se havia carga elétrica ou não. E chamou de partícula alfa e partícula beta. Então a partícula alfa se verificou que ela tem carga positiva porque era atraída pela placa negativa. E a partícula beta era atraída para a placa positiva e logo ela vai ter carga negativa. Depois se identificou ainda uma terceira radiação que foi chamada de radiação gama, que não apresentava nem carga positiva e nem carga negativa. Então, em princípio, você deve saber que a radioatividade é constituída de duas partículas alfa e beta e uma radiação gama, que é uma onda eletromagnética e, portanto, não possui carga elétrica. Hoje, nós podemos definir radioatividade como sendo um fenômeno do núcleo do átomo. É um fenômeno onde o núcleo está instável. E como ele está instável, ele vai emitir radiações, vai emitir partículas. Tudo bem? As primeiras partículas e radiações que você deve conhecer são alfa, beta e gama. Tudo bem? A partícula alfa nada mais é do que um conjunto de dois prótons e dois nêutrons. Então, você pode dizer assim, tem carga 2, porque tem dois prótons, e tem massa 4, porque prótons e nêutrons são as partículas mais pesadas do átomo. Então, você vai escrever assim, 2 alfa 4. Mas esse conjunto de dois prótons e dois nêutrons é igual ao núcleo do átomo de hélio. Então, você pode escrever também assim, 2He, colocar o símbolo do hélio para a partícula alfa, certo? 2He4. Beleza. A partícula beta se descobriu que era um elétron. Então, você deve escrever assim, -1, porque a carga é -1. Beta e massa 0. Não é que o elétron não tenha massa nenhuma, só que ele tem uma massa tão pequena que a gente chama de massa 0. Bem, número de massa é igual a 0. Tá certo? Ou você pode até escrever a letra E de elétron. Então ficaria assim, -1 é 0. Tá certo? E a radiação gama? Bom, a radiação é uma onda eletromagnética. Então ela não tem carga e não tem massa. Então você vai escrever assim, 0 gama 0. Tá certo? Essa é uma onda eletromagnética e ela tem um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda do raio-x. Portanto, é uma radiação eletromagnética de alta energia, de alta frequência. Agora, falando sobre velocidade. Com que velocidade essas partículas e radiações escapam do núcleo? A radiação gama é uma onda eletromagnética. Então, os seus fótons saem do núcleo com a velocidade da luz, já que é uma radiação eletromagnética, que é de 300 mil km por segundo, e que, muitas vezes, essa velocidade é representada pela letra C. Letra C. Agora, a partícula beta, quando escapa do núcleo, ela sai aproximadamente com 90% da velocidade da luz, 90% de C. E a partícula alfa
que é a partícula mais pesada, sai aproximadamente com 10% da velocidade da luz, 10% de c. Agora, examinando uma outra propriedade, que é a capacidade de penetração num determinado corpo. Bem, você vai ter o seguinte: a partícula alfa ela tem duas cargas positivas, porque tem dois prótons, tá certo? E ela é mais lenta, então ela anda também mais devagar. Então, na hora que a partícula alfa passa por um corpo qualquer, ela é automaticamente freada pelos elétrons e pelo núcleo dos átomos daquele novo corpo que ela está atravessando. Então, a partícula alfa vai sendo freada. Então, o poder de penetração da partícula alfa é muito pequeno. Ela é mais devagar e ainda tem duas cargas positivas que seguram, que dificultam ainda mais a sua movimentação. Bem, depois, a partícula beta, o elétron, ele já anda a uma velocidade maior, mas também tem carga negativa. Por isso, são repelidas pelos elétrons desse corpo que ela está atravessando. De qualquer maneira, então, tem um certo poder de penetração maior do que a partícula alfa, mas também é menor do que a radiação gama. A radiação gama não tem carga elétrica, tem um comprimento de onda muito pequeno, daí o poder de penetração da radiação gama é maior do que da alfa e da beta. Só para a gente ter uma pequena noção, a partícula alfa ela já é barrada na sua própria roupa do corpo. Ou se você colocar a mão assim na frente, ela vai bater na sua pele e vai parar. Mas já a radiação beta atravessa seu corpo, atravessa sua pele. Se você vai conseguir barrar a partícula beta, se você tiver uma placa metálica, uma placa de alumínio, uma placa de ferro, qualquer coisa assim. Bom, mas a radiação gama você vai precisar de uma parede de concreto relativamente grossa para você conseguir barrar a penetração da radiação gama. Bom, está na hora de fazer um pequeno resumo de tudo que foi falado até o momento. Primeiro, a radioatividade é um fenômeno de instabilidade nuclear. Então, um núcleo instável emite de repente um pedaço dele. Ou seja, pode ser uma partícula alfa, pode ser uma partícula beta, e essa radiação gama, ela sempre acompanha a emissão que ocorreu. Então, ocorreu uma emissão beta. Logo em seguida, o núcleo se reorganiza e o excesso de energia que se ele ainda tiver um excesso de energia, nessa nova arrumação, ele joga fora na forma de radiação gama. Então, a radiação gama ela vem sempre após a emissão de uma partícula alfa ou de uma partícula beta. Continuando o resumo, a partícula alfa é positiva, tem duas cargas positivas, porque tem dois prótons. A partícula beta tem carga negativa, porque ela é um elétron, que é negativo. E a radiação gama não tem carga elétrica. Beleza. Agora, em relação à velocidade, a radiação gama é mais veloz, depois vem a partícula beta e mais lenta de todas é a partícula alfa. E o poder de penetração? A radiação gama, que é a mais veloz, ela tem o maior poder de penetração. Depois, a partícula beta tem um poder de penetração já bem menor e a partícula alfa ela tem um poder de penetração quase que nem existe. É muito fácil de interromper a passagem da partícula alfa. E uma última propriedade dessas partículas é com relação à capacidade de ionização. Então, quando a partícula alfa passa perto de um átomo, ela atrai os elétrons daquele átomo pelos quais ela está passando. Na hora que ela atrai os elétrons, ela provoca uma ionização daquele átomo. Então, o poder ionizante da partícula alfa é muito grande. Se você tiver partícula alfa passando pelo seu corpo, ela vai estar destruindo um monte de ligações químicas, porque vai atraindo os elétrons. Já a partícula beta tem um poder ionizante muito pequeno, porque ela tem uma carga negativa, ela é um elétron, mas em geral a perda de elétrons por esse corpo, onde a partícula beta está passando, é muito pequeno. Então o poder ionizante, o poder de transformar aqueles átomos em íons, é muito menor do que faz a partícula alfa.
Então, o poder ionizante da partícula beta é pequeno, comparado com o da partícula alfa. E, com relação à radiação gama, ela só vai realizar a ionização se aquela quantidade de energia for descarregada em cima de um elétron. Mas, enquanto não houver o encontro da radiação com a partícula, com o elétron de um átomo qualquer, então ela não vai causar nenhuma ionização. A ionização poderá ocorrer caso ela colida com algum elétron no seu percurso. Vamos agora estudar as primeiras leis que regem a radioatividade. Em 1911, o cientista inglês Frederick Soddy percebeu o seguinte, que cada vez que um determinado átomo, determinado núcleo, emitia uma partícula alfa, quer dizer que saíam 2 prótons e saíam 2 nêutrons, quer dizer que no final havia uma variação de massa de 4 unidades. Então ele enunciou essa observação na forma de uma lei, colocando assim, quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades e o número de massa diminui de 4 unidades. Então vamos examinar, por exemplo, essa desintegração, ou também chamada de decaimento, do urânio 92U238. Então, na hora que ele joga fora uma partícula alfa, essa partícula alfa tem carga 2 e massa 4. Então o que vai acontecer? Vai surgir um novo núcleo no lugar. Vai ficar assim, o novo núcleo se chama tório. Vai ter número atômico 90, quer dizer, 2 unidades abaixo do que é do urânio. E o número de massa vai ser 234, desse novo núcleo, que é o núcleo de tório. Então, era 238, perdeu uma partícula alfa, ficou 234. Um outro exemplo, você pode ter logo na sequência, o tório, por exemplo, o 90 tório 234, na hora que ele emitiu uma partícula alfa, o número atômico cai 2 unidades, vai virar 88, que é o rádio, e o número de massa vai diminuir 4 unidades, era 234, caiu para 230. E, em 1913, esse mesmo Soddy, juntamente com mais 2 cientistas, um chamado Fajans, outro chamado Russell, descobriram o que acontece com o núcleo quando emite uma partícula beta. Então, a segunda lei da radioatividade de Soddy, Fajans e Russell diz o seguinte, quando o núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa permanece o mesmo. Por exemplo, o bismuto 83Bi214 vai emitir uma partícula beta, que se escreve assim, -1 beta 0. Bom, aí vai virar o seguinte, aí o núcleo que tinha 83, número atômico 83, vai passar para número atômico 84. É só você fazer a soma das cargas, -1 mais 84 do lado dos produtos, vai ser igual a 83, que é igual a 83, é o número atômico do bismuto do lado dos reagentes. E o número de massa não sofre variação, porque a massa da partícula beta é 0. Então, se era 214 no bismuto, vai continuar 214 no novo núcleo, 214. Quer dizer que emitiu uma partícula beta, o número atômico sobe uma unidade. O número de massa não mexe. Vamos dar mais um exemplo. 91 protactínio 234. Vai emitir uma partícula beta, -1 beta 0. Vai virar o quê? O número atômico vai subir uma unidade, então era 91, vai virar 92. E o número de massa não mexe, era 234, permanece 234. Beleza? Nesse momento, você deve saber o seguinte, todo fenômeno radioativo é um fenômeno nuclear, é do núcleo do átomo, é no núcleo do átomo que ocorre o fenômeno. Então, como é que pode sair um elétron, que é uma partícula beta, que é negativa, do núcleo? Bem, a razão por que o núcleo continua existindo, porque com vários prótons tem muitas cargas positivas e com muitos nêutrons, não é totalmente esclarecida ainda hoje. Nós sabemos que devem existir forças tão fortes, que conseguem manter os prótons e os nêutrons juntos. Porém, esse é um outro assunto que ainda algum dia vai ser abordado, se você continuar estudando
radioatividade, as partículas subatômicas. Nesse momento, eu gostaria que vocês soubessem o seguinte: vai sair um elétron do núcleo. Mas como pode ser isso? É assim. Considera-se o nêutron como sendo uma partícula que vai sofrer a desintegração. O nêutron, veja bem. Aí o nêutron, na hora que ele sofre a desintegração, ele se divide em um próton, que é uma carga positiva, um elétron, que é uma carga negativa, e esse elétron vai sair do átomo. Essa aí vai ser a partícula beta. E o antineutrino, que também é expelido do núcleo, cujo símbolo é o N minúsculo em grego, é o Ni, com uma barra sobre ele, de carga zero e de massa desprezível. Bem, então a reação nuclear é a seguinte: é 0N1, nêutron, vai dar 1P1, que é um próton, que permanece no núcleo. Por isso aumenta o número atômico, aumenta de uma unidade. E uma partícula beta, que é um elétron, que é expulsa, então, nesse momento da emissão, além do antineutrino, que também sai do núcleo. Finalmente, após a saída de uma partícula alfa ou uma partícula beta, os prótons e os nêutrons que restam no núcleo tendem a se reorganizar. Nessa reorganização, pode acontecer que ainda aquele núcleo ainda esteja com uma certa instabilidade. Bom, para ele ganhar mais estabilidade, ele tem que jogar fora um pouco de energia. Então ele joga fora esse excesso de energia na forma de uma onda eletromagnética, que é a radiação gama. Bem, então quer dizer que a radiação gama, ela também é uma emissão de um núcleo instável. Beleza. Bem, pode ser que aquele núcleo que resta depois da emissão da partícula alfa ou da partícula beta, que ele tenha uma certa instabilidade, mas assim mesmo ele consiga existir durante um tempo razoável. Você vai observar na desintegração do césio, o césio emite uma partícula beta e vira um bário. Bom, aí o que acontece? Esse bário, ele está assim numa situação ainda de uma certa instabilidade, mas ele é razoavelmente estável. Então ele é considerado um núcleo radioativo ainda, porque ele ainda vai emitir uma radiação gama. Então ele é chamado de bário excitado ou bário metaestável. Só depois que ele emite essa radiação gama é que ele vai se tornar num bário estável. Agora, fechando essa lição, vamos imaginar que você tem um átomo R, cujo número atômico é U e cujo número de massa é V. Então você tem assim, U, R, V. Aí, desse átomo R, começam a sair partículas. Essa é uma partícula alfa, vai virar um novo núcleo. O novo núcleo pode emitir uma partícula beta. Aí vai virar um novo núcleo que pode emitir uma outra partícula. Bom, você vai pegar um átomo inicial e vai comparar com o átomo final. Esse átomo final vamos chamar de átomo S, onde o número atômico vai ser P e o número de massa vai ser Q. Então, essa sequência radioativa começa no nuclídeo R, URV, serão emitidas várias partículas alfa, por exemplo, X partículas alfa, e várias partículas beta, por exemplo, Y partículas beta. E no final, você vai ter o núcleo resultante, o núcleo final vai ser chamado assim de S. Então, vai ter o número atômico P e o número de massa Q. Às vezes, é interessante você observar o que acontece com o número de massa, qual foi a variação do número de massa pela emissão de X partículas alfa e X partículas beta. É isso que a gente vai fazer agora. Então, a variação do número de massa você pode calcular assim. É V menos Q. V era inicial e Q é o final. Então, essa diferença vai ser a variação do número de massa dos núcleos R e S. Tá bom. A variação do número atômico, você vai dizer assim. A variação do número atômico vai ser U menos P. Essa diferença vai ser a diferença dos números atômicos entre os átomos, entre os nuclídeos R e S. E a variação do número de nêutrons. Bom, quantos nêutrons eu tenho no início? Eu tenho assim, V menos 1. Depois, quantos nêutrons eu tenho no final, no nuclídeo S? Eu tenho assim, P menos Q. Então, a diferença entre o número de nêutrons da primeira partícula e o número de nêutrons da segunda partícula é o que a gente vai determinar agora, que a gente vai chamar de ΔN. Beleza, então como é que a gente calcula o ΔA? A variação do número de massa? Você vai fazer assim,
o número de massa V inicial é igual a 4 vezes x, porque cada partícula alfa tem massa 4, mais 0 vezes y, porque o y está representando o número de partículas beta, mas a partícula beta tem massa 0, mais Q. Então você faz essa igualdade. A massa inicial é igual à soma das massas dos produtos. No final, você vai fazer o seguinte cálculo. Passa o Q para o outro lado, fica assim, V menos Q. Quer dizer que essa aí é a variação do número de massa. Então, V menos Q é o ΔA, que vai ser igual a 4x. Então, ΔA igual a 4x é a primeira relação importante. Então, pela variação do número de massa, você já sabe quantas partículas alfa foram emitidas. Foram emitidas x, certo? E a variação vai ser 4x. Vamos ver agora qual vai ser a variação do número atômico. Você vai fazer uma igualdade. A carga inicial é igual à soma das cargas dos produtos. Então, a carga inicial do nuclídeo R vai ser igual a U. Então, vai ser igual a 2 vezes x, porque x é o número de partículas alfa, certo? Cada partícula alfa tem carga 2. Então, vai ficar 2x menos y. Y vai ser o número de emissões de partícula beta. Cada partícula beta tem carga menos 1. Então, vai ficar assim, 2x menos y mais p. Repetindo, U, que é a carga inicial, é igual a 2x menos y mais p, que são as cargas dos produtos. Bom, mas eu quero passar pelo P para o primeiro membro. Então vai ficar assim, U menos P, que é a variação do número atômico, é o ΔZ, vai ser igual a 2x menos y. Então, ΔZ vai ser igual a 2x menos y. Essa é uma relação que vai ser útil. E, finalmente, qual vai ser a variação do número de nêutrons, o ΔN? Você vai fazer assim, a variação do número de nêutrons é V menos U, que é o número de nêutrons inicial, menos Q menos P, que é o número de nêutrons do produto final, do núcleo final. Então, V menos U é o número de nêutrons no nuclídeo R inicial. E Q menos P é o número de nêutrons no nuclídeo S, que é o núcleo final. Aí você vai fazer uma série de pequenas operações e no final você vai chegar à seguinte conclusão. A variação do número de nêutrons nessas transformações foi no total o seguinte. Você vai ser igual a 2x mais y. Lembrando que x é o número de partículas alfa emitidas e y é o número de partículas beta emitidas. Tá bom? Bem, chegou a hora de vocês fazerem um pouquinho de exercício. Bom trabalho!